Nós estamos recebendo neste momento aqui nos estúdios da Rádio Positiva o doutor Fabrício Oliveira, ele que é gerente executivo do INSS na região sul e sudeste do Pará, para a gente falar com ele e abordar esse tema, comentar, bater um papo aqui sobre a questão das aposentadorias, principalmente voltada aí para as pessoas na área da educação. Doutor Fabrício, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Edmar. Boa tarde, ouvintes da Positiva FM. É sempre uma satisfação estar aqui. A satisfação é nossa. Na introdução da matéria eu falei de vários momentos na carreira desses profissionais, mas para a gente esclarecer melhor, teria como o senhor fazer assim, um resumo de qual seria essas etapas para o profissional da educação solicitar o benefício? Sim, Edmar. Quarta-feira, recentemente, no dia 15 de outubro, a gente celebrou o Dia do Professor, né? E como a gente notoriamente sabe, a gente tem uma grande quantidade de professoras, né? Aqui no estado do Pará, especialmente aqui na cidade de Xinguara, em toda a região. E a gente teve essa ideia de falar, né, das regras para o reconhecimento de direito, para a concessão da aposentadoria do magistério, a aposentadoria do professor. Essa é uma aposentadoria, né, que permite que os trabalhadores e trabalhadoras que exercem atividade como professor de magistério, pode ser magistério infantil, pode ser o magistério no ensino médio também, possam ter direito à aposentadoria com a idade mínima de 57 anos a mulher e 60 anos o homem, né? É preciso registrar que essas atividades, esse tempo de 25 anos, que é o tempo mínimo necessário para a aposentadoria, ele precisa ser exercido exclusivamente na atividade de magistério, né? Então, por exemplo, você não pode contar um tempo que eu trabalhei no comércio com um período que eu trabalhei como professor, tem que ser exclusivamente os 25 anos no magistério, idade mínima mulher 57 anos, idade mínima para o homem 60 anos, e também uma informação importante, o exercício de atividades de direção, assessoramento, orientação pedagógica também podem ser considerados no reconhecimento desse tipo de aposentadoria para esse trabalhador e trabalhadora. Edmar. Aí já enquadra dentro do tempo mínimo de 25 anos. Isso, exatamente. Certo. Bom, essa idade mínima de 57 para mulheres, 60 para homens, mas mesmo assim ainda existe esse tempo mínimo de contribuição para a Previdência, então, no caso. Exato. Não importa se a pessoa é contribuinte ou está ali, o que importa é que ela tem que ter esse tempo mínimo aí de participação na educação. E essa foi a grande mudança da reforma previdenciária, Edmar. Até 2019, até 13 de novembro de 2019, não havia idade mínima para aposentadoria do magistério. Então, o professor, com 25 anos, ele conseguia se aposentar. Então, a gente teve professores que começaram a sua jornada de trabalho como professor aos 20 anos e aos 45 anos conseguia se aposentar, aos 50. E hoje não. Hoje tem uma idade mínima de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem, com 25 anos de exercício exclusivo em atividades de magistério, de docência, que podem também ser considerados no período como orientação pedagógica, né, assessoramento e até a direção escolar também hoje podem ser reconhecidos na concessão desse tipo de benefício. Doutor Fabrício, eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui interessante. A pessoa diz que é professora efetiva na rede municipal, tem 58 anos e trabalha desde 1997 no município, sendo que 97, 98, 99 e 2000, ou seja, 4 anos, foi contrato. Voltando em 2004, ela concursada, ela fez 25 anos de trabalho, agora em setembro. E no momento ela está de licença-prêmio. Ela quer saber como fica a situação com as mudanças, pois ela já está vendo aí a documentação para aposentar. Só acredita que
vai ter algum problema nessa questão? Porque antes ela era contratada, mas o contratado também, ele contribui, Também. né? O contratado, contanto que ela demonstre, né, que esse período de contrato ela trabalhou como professora, também vai ser contabilizado para a aposentadoria. E Então, vai ser ela pode, acreditado para ela. pode sim. O único detalhe que ela traz aí nessa questão é que ela está de licença-prêmio. E aí, o período de licença-prêmio, né, o INSS vai analisar para verificar se vai descontar o período de licença-prêmio no cômputo dos 25 anos de efetivo exercício de atividade. E nesse caso da licença-prêmio, se foi puxado por uma causa, problema de saúde, por exemplo, de recuperação e tal, a pessoa às vezes ela precisa de um repouso maior, tal. Isso contaria positivamente para ela ou não? Porque a licença-prêmio, Edmar, é um direito, em geral, de um servidor público pelo tempo que De ele trabalho. de trabalho. Em geral, ela não é oferecida e concedida em face de demandas de incapacidade pela não possibilidade daquele trabalhador realizar suas atividades diárias. Mas o fato é que é possível sim o cômputo desse período de contrato na condição de trabalhadora do magistério no tempo necessário, que são 25 anos, para o reconhecimento do direito ao benefício. A gente observa, por exemplo, a pessoa, qual que é o passo, qual é o passo a passo para o professor na questão, eu estou aqui, estou dentro das normas, eu enquadro tudo dentro do que as regras da Previdência agora está passando para mim, qual que é o passo a passo para esse profissional poder buscar a sua aposentadoria? Ótima pergunta, Edmar. Hoje, todo cidadão, todo segurado ou segurada da Previdência Social que deseja requerer um benefício, ele precisa ter a Senha-Gov e através do Meu INSS, que é um aplicativo que você pode baixar e colocar no seu celular, você pode fazer esse requerimento. Outro caminho também é através do telefone 135. Você pode ligar para o 135 e fazer o requerimento. É preciso também fazer um esclarecimento que no caso do professor, em geral, o professor ele trabalha no município, né, na rede privada, mas a gente tem uma boa quantidade de professores na rede municipal, né? E, por exemplo, neste momento é necessário que esse professor ele busque junto à gestão de pessoas, ao órgão que cuida da aposentadoria na prefeitura, de uma declaração de tempo de contribuição, Certo. informando os períodos que ele exerceu essa atividade como professor de magistério, né? E para qual regime de previdência houve as contribuições desse período no qual esse trabalhador ele alega que foi realizado esse tipo de atividade. Então tem que ter essa declaração de tempo de contribuição, porque nessa declaração vai constar a profissão que esse servidor realizou, né? Qual atividade ele realizou no âmbito da prefeitura municipal, por exemplo, e fazer esse requerimento através do meu INSS com a senha GOV, né? Uma senha essencial para ter acesso aos benefícios e serviços do governo federal. Certo. Bom, o senhor tocou um assunto interessante aí, abordou um tema que é a questão que desde o início nós comentamos também, na questão da rede privada, por exemplo. A pessoa está trabalhando como professor já há muitos anos, 25 anos, mas trabalha em uma escola particular. Ela é contratada ou talvez ela tenha até a carteira assinada ali Perfeito. como um profissional. No caso, ele tem que procurar o RH da escola, né? Para poder pegar toda aquela documentação, a comprovação que ela está exercendo aquela função, para poder dar entrada nessa aposentadoria? Como que seria? Porque nós temos muitas escolas particulares aqui em Xinguara, eu acho que não só em Xinguara, mas várias regiões a qual estão nos ouvindo agora, que gostaria dessa resposta. Mas muito, muito oportuna essa pergunta. No caso da rede privada, a trabalhadora, né, a professora, o professor, ele vai apresentar carteira de trabalho. Certo. Então, ele vai tirar cópias de todas as páginas da carteira de trabalho, porque na carteira de trabalho tem lá Escola Pequeno Príncipe, e aí tem lá
atividade professor. Certo. E aquilo é uma prova que, de fato, dentro da escola, aquele trabalhador realizava a atividade de professor. Porque ele poderia, esse trabalhador poderia ser um servente, poderia ser um servidor administrativo que não trabalhasse nas demandas Mas escolares. na rede privada, quem não trabalha na sala de aula tem esse mesmo direito ou só seria na pública? Não, é pública e privada. É pública e privada. Pública e privada Certo. você pode, as atividades de assessoramento, coordenação e direção pedagógica também são enquadrados para fins de concessão do benefício do professor de magistério. Certo. Bom, então vamos agora mudar um pouco o tema. O INSS recentemente também inaugurou mais 2 agências aqui no sul do Pará. Me parece que foram só 2 ou tem mais uma outra Foram terceira? 3. Santana do Araguaia também, me parece? Não, Não. foi Ourilândia do Norte, Uhum. São Félix do E Xingu novo repartimento. e Novo Repartimento, não é isso? É verdade, Edmar. Aqui na nossa região a gente reabriu, né? Foi uma reabertura de 3 unidades importantes que vão realizar o atendimento presencial para toda a nossa região. E aqui, especificamente, a Rádio Positiva FM tem grande abrangência e tem visibilidade, inclusive, né, transmite lá em Tucumã e agora em Ourilândia do Norte a gente teve a reabertura da Agência da Previdência Social em Ourilândia do Norte, tal como também em São Félix do Xingu e Novo Repartimento. Então, a partir de agora, essas 3 unidades já estão atendendo ao público, né, de toda a região. Então, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, aquele cidadão que desejava, por exemplo, em Tucumã, e precisava se deslocar para Xinguara, para, por exemplo, Edmar, extrair, ter uma senha Gov, ele pode fazer agora já na agência do INSS lá Certo. em Ourilândia. A gente tinha também muito deslocamento de segurados e seguradas lá da cidade de São Félix do Xingu. E agora também a gente tem uma agência em São Félix do Xingu que atende já a população local. A gente tem uma zona rural em São Félix do Xingu bastante abrangente. Então hoje, nesta semana, reabrimos Novo Repartimento, né, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu para toda a população da região e adjacências. Doutor Fabrício Oliveira, um ouvinte passa uma pergunta aqui que eu acredito que é muito interessante, principalmente para quem está vivendo e convivendo num local mais distante dos grandes centros. Ela diz o seguinte: com a abertura dessas novas agências, a reabertura dessas novas agências, elas querem saber a questão, que é um dos grandes problemas que a gente sabe que o INSS enfrenta, é a questão da perícia, né? E que às vezes não tem o profissional ali para atender naquela localidade e tem que se deslocar para outros centros. Como que fica a reabertura dessas agências agora, por enquanto? Vai ter esse atendimento com perícias ou segue as normas da agência mais próxima que tem esse tipo de atendimento? Edmar, sobre perícia, assim, a perícia médica, ela está vinculada ao Ministério da Previdência Social. Então, eu não tenho competência para tratar sobre demanda de perícia. O que eu posso registrar é que aqui na agência do INSS Xinguara, a gente oferece, né, a perícia médica através da perícia conectada da telemedicina. E aqui em Xinguara, né, tem a possibilidade do cidadão aqui da região fazer perícia, já que temos agendas abertas aqui em Xinguara. Bom, falando já, o senhor citou o nome de Xinguara, o que representa hoje financeiramente para os municípios na questão da aposentadoria? O senhor teria aí, por exemplo, o número levantado do município de Xinguara? O que em termos de volume de dinheiro, que entra através de aposentados e pensionistas aqui no município? Maravilha, ótima pergunta. É sempre muito importante a gente falar da importância do INSS, do quanto o INSS ele permite que economias regionais possam se desenvolver, que famílias possam ter um mínimo de dignidade para a sobrevivência. E aqui, a Agência da Previdência Social em Xinguara, que é o nosso INSS aqui em Xinguara, ela abarca, né, tem uma abrangência daqui de Xinguara, Azul do Norte, Água Azul do Norte,
Pau d'Arco também está vinculado à nossa agência aqui de Xinguara do INSS, e a gente tem um número interessante de cerca de 13 mil benefícios mantidos, né, nessa região aqui de Águas do Norte, Xinguara, Pau d'Arco, e a gente injeta todo mês, sem atraso algum, né, nunca atrasamos, cerca de 13 milhões de reais na economia dessas cidades aqui, né? Certo. Então, isso demonstra a importância da Previdência Social como instrumento, né, de diminuição das desigualdades sociais e de permitir que as pessoas tenham um mínimo, né, existencial para a sobrevivência. Doutor Fabrício, uma outra pergunta para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, que muitas pessoas às vezes têm aquele paradigma de que vou direto na agência do INSS, vai ser dificultado, porque se for, de repente, negado o meu direito de aposentadoria, eu não vou ter condições, eu tenho que entrar através logo de um advogado, eu tenho que entrar talvez por uma pessoa que conhece os trâmites legais lá dentro. Esses trâmites legais tanto faz por terceira via, por segunda via ou direto com a pessoa, a resposta, no caso, seria a mesma. O que o senhor diz para essas pessoas que às vezes têm medo de ir direto na agência para poder fazer o protocolo de início ou de abertura do pedido da aposentadoria? Muito obrigado, Edmar, por me dar essa oportunidade para falar dessa temática, que é o acesso, né, à Previdência Social, a possibilidade de requerer, buscar um benefício da Previdência Social. Hoje, nenhum cidadão, né, nenhum trabalhador, trabalhadora, ele precisa buscar um intermediário para acessar os benefícios e serviços da Previdência Social. Então, o trabalhador, se ele deseja fazer o requerimento da aposentadoria por idade rural dele, ele pode agendar junto a 135, né? E no dia agendado e horário marcado, fazer o protocolo desse requerimento nas agências da Previdência Social. Então, todo trabalhador aqui de Xinguara, de Tucumã, de toda a região, ele pode buscar a Previdência Social. É preciso só fazer esse esclarecimento que, em alguns casos, é preciso fazer um agendamento prévio. Então, se você deseja fazer um protocolo do salário e maternidade rural, da trabalhadora rural, você precisa fazer um agendamento e no dia marcado apresentar a documentação. Também há a possibilidade de, através do meu INSS, esse aplicativo, fazer o protocolo do requerimento e anexar, através do meu INSS, com simples fotos, a documentação necessária. Por exemplo, no caso do salário e maternidade da trabalhadora rural, a certidão de nascimento da criança, né? O cartão de gestante, que pode ser um documento que vai provar a condição de trabalhadora também. Então, ela pode tirar uma foto anexada pelo meu INSS e esse protocolo ele vai ser finalizado. Caso haja a necessidade de apresentar isso junto a uma agência da Previdência Social, é só marcar. A gente já tem agora Xinguara, a gente tem Orilândia, temos também São Félix, com servidores aptos a recepcionar todos os requerimentos de benefício da Previdência Social, Edmar. Muito bem, nós estamos falando com o doutor Fabrício Oliveira, ele que é gerente executivo do INSS da região sul e sudeste do Pará. Esse bate-papo esclarecendo algumas dúvidas através até mesmo aqui com a participação dos nossos amigos ouvintes. E a gente chega ao final desse bate-papo. Doutor Fabrício, eu quero agradecer ao senhor pela a sua gentileza de estar aqui com a gente, trazendo essas informações tão importantes. E eu deixo o microfone da Rede Positiva aberto para que o senhor possa, então, estar trazendo aí uma outra colocação a qual nós não tivemos ainda a oportunidade de citar aqui. Edmar, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, sempre muito bem recebido aqui na Rede Positiva FM. E, mais uma vez, registrar que o INSS, a partir dessa semana aqui, ela vira uma página em relação à possibilidade de atendimento dos trabalhadores e trabalhadoras da região, com a reabertura das agências de São Félix do Xingu e Orilândia do Norte. Registrar também que, caso o segurado, a segurada da Previdência Social, o beneficiário do BPC, ele deseje alguma informação quanto ao INSS,
A gente tem o canal, o telefone 135, que é um telefone que é uma ligação gratuita das 7 às 22 horas disponíveis. E também temos o Meu INSS, que é o aplicativo que você consegue acessar todas as informações quanto ao seu benefício, histórico de crédito, histórico de consignações de empréstimos. Então, também é uma ótima ferramenta que está disponível a todo cidadão aqui da região. Muito obrigado, Edmar. Nós que agradecemos, tenha uma ótima tarde, um bom final de semana.